Fala galera, nós somos a instituição Hello College Cursos. Meu nome é Ellison Breno, sou professor de matemática de vocês e nós vamos iniciar o segundo bimestre, tá ok pessoal? Vamos lá, o nosso conteúdo base que nós vamos conhecer no segundo bimestre seriam os números racionais, tá ok? Mas antes pessoal, acho muito importante a gente ter essa conversa sobre os objetivos do nosso segundo bimestre, tá ok pessoal? Vamos lá. Separei alguns dos objetivos, tá? Os principais, certo? Conhecer os números racionais em diferentes contextos, transformar números decimais em frações e frações em números decimais, associar os números racionais a pontos de uma reta numérica, tá pessoal? Compreender módulo, oposto e inverso, a gente já deu uma olhada sobre isso no primeiro bimestre, certo? Comparar e ordenar frações associadas às ideias de parte de inteiro, o resultado da divisão, certo pessoal? Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Eu vou ter repetido, tá pessoal, para a gente poder frisar bem as diferenças que a gente vai trabalhar, tá? Durante o segundo bimestre, tá ok? Dando um passo para frente, eu também acho de suma importância explicar o que nós vamos ver nesta aula de hoje, tá pessoal? Queria desejar uma bola para a gente, tá? E pedir em breve, deixa eu explicar os objetivos, eu vou pedir para vocês adquirirem alguns instrumentos, tá? Para nossa aula. A base da nossa aula hoje vai ser a gente compreender por meio da história da matemática, tá? De onde surgiu, tá? O surgimento dos números racionais, certo pessoal? Eu espero que a gente tenha uma boa experiência de aula e vamos dar início, tá ok? E observar também as situações, não esquecendo, tá? Que aparecem nas formas decimal e fracionária, tá pessoal? Que é o que constitui os números racionais, certo? Dando continuidade, o surgimento e as aplicações, certo pessoal? A história da humanidade está ligada à capacidade que os seres humanos têm de lidar com os números, certo? Em seus primórdios, o ser humano não tinha o conhecimento e a habilidade atuais sobre eles, tá ok? Era complicado da gente trabalhar matemática, não que eles não tinham capacidade, tá pessoal? Mas eles não tinham tanto conhecimento como a gente tem hoje, certo? Aos poucos, nossa espécie evoluiu, tá? Como foi citado antes, e aprendeu cada vez mais a respeito dos números. Mesmo assim, ainda há muito a descobrir na matemática, tá ok? Vamos dar uma viajada. Olha só, pessoal. Pensa comigo nessa situação, tá? Antes de eu abrir aqui o que vai vir agora, eu quero que vocês pausem esse vídeo e vão pegar, como eu já tinha indicado anteriormente, vão pegar uma tesoura e uma régua, tá pessoal? Vamos lá, vamos continuidade. Como podemos medir o tamanho desta tesoura, tá? Essa sua tesoura que está na sua mão, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o que está à disposição aqui atualmente, que seria uma canetinha, tá pessoal? Certo? Como é que a gente poderia medir esta caneta, tá pessoal? Eu acredito que hoje em dia a gente já tem vários instrumentos para obter medidas, certo? Então, vamos dizer assim, ó. Como a gente tem diversos instrumentos para obter essas medidas, vamos usar os mais prováveis, né? Que seria o mais fácil de acesso, que seria a régua, certo pessoal? Que seria esta reguinha, o modelo que apareceu, tá ok? Eu acho que a defesa de vocês seriam 30 centímetros ou mais, certo pessoal? Dando continuidade, vamos dar uma transformada aqui para unir essa medição. Eu quero que nesse momento vocês associem o tamanho, certo pessoal? O tamanho da sua tesoura com a régua e anotem no papelzinho, certo? A medida exata que deu. Se der, você já tem que contar os palitinhos ali entre os números inteiros, certo pessoal? Após isso, guarde essa informação e vamos dar continuidade à aula. Eu vou dar uma olhada na imagem para vocês verem aqui nesse exemplo que eu tirei, para vocês verem que eu estava trabalhando com a tesoura e ficou algo em torno de 13,4 ou 5, certo pessoal? Vamos lá. O surgimento e aplicações novamente, certo pessoal? Os números racionais surgiram da necessidade de representar partes de um inteiro. Pessoal, só para deixar frisado aqui, eu deixei destacado, certo? Em azul, porque é o nosso tema de bimestre, certo pessoal? Ok?
surgiu da necessidade de representar partes de um inteiro, certo, pessoal? O que seria? Surgiu da necessidade de, vamos dizer assim, dividir um para duas pessoas, certo, pessoal? Vamos lá, assim, dando uma recapitulada por cima, tá? No Egito Antigo, durante as inundações do Rio Nilo, muitas terras ficavam submersas, tá, pessoal? E isso fazia que com elas recebessem nutrientes, tá? Era toda aquela construção da época do Rio Nilo no Antigo Egito, que eu acredito que vocês estudaram isso no conteúdo de história do 6º ano, certo, pessoal? Em algum momento. Essas terras se tornavam muito férteis, tá, para a agricultura. Desta forma, quando as águas baixavam, era necessário remarcar os limites entre os terrenos de cada proprietário, tá, pessoal? No entanto, por mais eficientes que tentassem ser, não encontravam um número inteiro para representar tais medidas, certo? Porque, vamos dizer assim, com a subida do rio, os terrenos ficavam desnivelados, ricos de nutrientes, mas porém desnivelados. E como o que eles tinham na época era um pouco, vamos dizer assim, muito limitada a forma de medir, certo? Ficavam, às vezes, vamos dizer assim, uma pessoa tinha um terreno de 5 metros, aí quando a água subiu, que baixou, quando foi medir, ele já ia comer um pedaço do terreno do vizinho, certo, pessoal? Por isso que não dava para ser assim, certo? Dando continuidade, eu vou contar um pouco mais da história, tá, pessoal? Ordenados pelos reis Sesostris na época, tá, pessoal? Os medidores, também conhecidos como estiradores de corda, tá? Que estiradores de corda seriam, no caso, a unidade de medida deles, tá? E o material, tá? O instrumento de medida. Utilizavam a corda para realizar o trabalho, certo? A unidade de medida adotada era chamada de cúbito ou côvado, também conhecida como unidade do faraó, certo, pessoal? Cada faraó tinha seu tipo de unidade na época. O cúbito era equivalente à distância da ponta do dedo médio, certo? Ao cotovelo do faraó. Dedo médio, vocês sabem quais são, e o cotovelo vocês sabem que é aqui, tá? Que isso correspondia a aproximadamente 45 centímetros, tá, pessoal? Isso falando de um adulto. As cordas utilizadas para as medições tinham diversos nós, com a distância de um cúbito entre elas. Eu acho que eu já passei um vídeo para vocês sobre a história do Antigo Egito e o sistema de numeração, também no 6º ano, certo? Essas cordas eram usadas como instrumento de medida, uma espécie de régua na época. Olha que interessante, eles não tinham a régua atual que a gente tem hoje, a facilidade, né, industrializada totalmente, e utilizavam o que tinha de disposição na época. Vou ter aqui uma chavezinha para vocês verem como é que eles mediam, tá? Tinham, acredito que o faraó e o estirador de corda, tá, pessoal? Para fazer as medições, os estiradores comparavam a corda com o contorno da porção de terra a ser medida. Assim, verificavam quantas vezes o cúbito cabia no contorno, tá? Porém, nem sempre o cúbito cabia um número inteiro de vezes no comprimento, tá entendendo, pessoal? Por isso a necessidade deles trabalharem com números não inteiros, tá? Os números racionais. A necessidade de fazer medições com precisão levou os egípcios a criar subunidades do cúbito, ou seja, fracionar esta unidade, tá, pessoal? Só para deixar claro um pouquinho, eu queria lembrar para vocês que eles usavam, tá, tudo que a gente estudou sobre o Antigo Egito, a matemática no Egito e o sistema numérico do Egito, tá, era tudo aplicado nesta situação, porque até então eles só conheciam esse sistema numérico, tá, ok, pessoal? Dando mais uma crescida no assunto, tá? As primeiras frações a serem utilizadas pelos egípcios da antiguidade foram as unitárias, tá, pessoal? As unitárias, para quem não sabe, tá, é quando o numerador é 1, tá, ok, pessoal? Para indicá-las, empregavam os símbolos que representavam os números naturais, certo? Acrescentando o hierógrafo na parte superior, o qual significaria parte, tá, pessoal? Para quem, eu vou já ampliar a imagem, vocês vão ver, eu vou explicar o que seria o hierógrafo e qual seria os números egípcios. Vou dar uma ampliada agora, tá? Olha só, eu acho que vou tentar passar o mouse aqui rapidinho. O hierógrafo de chama que tratava como parte seria esse que parece com a boca aqui, tá ok, pessoal? Entenderam? E aqui seriam os demais situações dos números de numeração egípcia. Todo mundo lembra, né, que de 1 a 9 seriam as barrinhas, né, sequenciadas lado a lado, e os demais iam transformando, né, calcanhar, flor de lótus e assim ia, certo, pessoal? Aqui a gente pode ver alguns exemplos, né? O hierógrafo de parte com 3 unidades, logo virou 1,
terço, tá ok, pessoal? O aerógrafo de parte, mais 5 tracinhos, virou 1/5, assim por diante, tá, pessoal? De acordo com o sistema egípcio da época, tá ok? Subiu o mouse, vamos dar continuidade. Conclusão, tá, pessoal? Essa aula foi basicamente só para a gente conversar sobre a história e por que foi utilizado os números racionais e ele veio a surgir, certo? Logo, pessoal, a gente podemos perceber, tá, que as frações se originaram da necessidade de fazer medidas e registrar, tá? Era um acordo, vamos dizer assim, da agricultura da época que era necessário, porque, vamos dizer assim, na história, ainda acrescentando umas informações, tá, pessoal, para vocês, o rei Sesostris, ele doava as terras, mas para quê? Não era que ele doava para a pessoa sobreviver, ele doava para a pessoa produzir e pagar impostos para ele, tá? Ele ia retirar um pedaço daquela, vamos dizer, 50%, eu não pesquisei isso sobre exatamente, mas vamos dizer assim, alguma quantidade de imposto, tá ok, pessoal? Do que aquela pessoa que conseguiu a terra produzisse, tá? Continuando, com o desenvolvimento da matemática, os registros se tornaram muito mais simples e acessíveis, tá, pessoal? O que facilitou a compreensão e a propagação da informação, tá? Acrescentando mais informações, nós nascemos imersos em ambientes que nos proporcionam contagem, tá, pessoal? Então, temos certa intuição matemática, tá? A gente sabe que dá para medir várias coisas só de enxergar elas, tá? E é isso que vamos utilizar para aprender os temas desta unidade, tá? Começaremos com uma atividade e na próxima aula vamos construir os conceitos de maneira prática, tá ok? Dando mais um empurrãozinho na aula aqui, chegamos na nossa atividade da aula, tá, pessoal? Eu peço que vocês façam um jogo rápido, certo? Da página 187, tá? Façam medições que se pedem, tá? Ela vai pedir coisas simples no livro que vocês vão receber. Mas eu quero que vocês procurem outros instrumentos de medida, não só a régua, tá? Pode ser trena, pode ser fita aquelas fitas que tem as unidades numéricas certinho. Você pode adotar o palmo, ver quanto é que tá. Você pode ir lá nas antiguidades, fazer uma pesquisada, dar uma refrescada nos instrumentos de medidas antigos e tentar medir, tentar fazer um instrumento de medida, tá ok? E após isso você vai fazer sua autocrítica dessa avaliação que você fez, dessa atividade, e vai vir relatar para o professor, tá ok? Caso alguém tenha se interessado na imersão da história do Antigo Egito, tá? Eu vou deixar esse link aqui para mais curiosidades, que trata de como é que funcionava os mercados da época, com mais detalhes de requinte, como é que funcionava cada divisória de terreno para cada egípcio trabalhar, tá ok, pessoal? Eu fico por aqui, tá? Eu desejo que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula. Beijão, tá? Eu já ia ensinar rapidinho e eu queria voltar só para explicar umas coisas para vocês e vocês dessem um feedback pra gente, tá? Os professores que estão se esforçando bastante para desenvolver as aulas virtuais, tá ok? Só isso mesmo, tá? Fiquem com Deus. Um beijo para todos.